Olá, tudo bem com você? Queria deixar mais um recado aqui. Se eu te perguntasse se você deseja na sua vida, no seu ministério, que o Deus de amor e o Deus de paz esteja presente, o que é que você me diria? É óbvio que você diria sim. E eu queria exatamente meditar com você em um versículo que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 11, que ele fala assim: aperfeiçoai-vos e consolai-vos, tende o mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e paz estará convosco. É interessante a gente notar que existem duas partes aí desse versículo, como vários outros versículos, né? A gente costuma dividir ali em dois blocos. Existe uma promessa, mas existe também uma condição. E é interessante você notar que antes de ele dizer o Deus de amor e o Deus de paz estará com vocês, ele diz: aperfeiçoai-vos, consolai-vos, tende o mesmo parecer e vivei em paz. Se a gente for parar e prestar atenção, os dois primeiros, aperfeiçoai-vos e consolai-vos, eles estão relacionados a uma vida de edificação mútua. E os dois últimos, quando ele fala de tende o mesmo parecer e viver em paz, ele fala de comunhão. Hoje a gente vive num tempo em que muita gente ela quer o Deus de paz, ela quer o Deus de amor, ela quer a presença de Deus. A gente vive numa época que todo mundo é cristão. Se você perguntar para as pessoas se elas querem Deus, se elas amam a Deus, se elas querem a presença de Deus, todo mundo diz isso, né? A gente vive numa época de muitas celebridades que se dizem cristãs e muita gente que se diz cristão, mas a gente também percebe que as pessoas estão esquecendo um pouquinho que existe uma parte que a gente precisa fazer. As pessoas acham que Jesus já fez tudo, que Jesus já morreu na cruz e que a gente não precisa fazer nada, não existe a nossa parte, não existe algo que a gente precisa fazer. E não é bem assim, né? A gente sabe que Jesus mesmo, ele disse em Lucas 9:23, quando ele fala: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e me siga, né? Então ele não disse: olha, quem quiser me seguir, só venha que tá tudo certo. Não, ele ordena que a gente tome a nossa cruz todos os dias. Lá em Atos, no capítulo 2, versículo 38, quando aquela multidão, depois que Pedro faz aquele discurso ali, e aquela multidão fala: e agora o que é que a gente faz? E aí Pedro, ele fala para aquela multidão: arrependei-vos cada um de vós, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito. Então existe uma parte que a gente faz, não é só porque Jesus ele realmente ele fez tudo, a gente costuma dizer isso, né? Que Jesus fez tudo, mas esse tudo, ele na verdade ele coloca uma condição pra gente ali também. É como se fosse uma partida de futebol que um jogador ele driblasse um time inteiro, todos os jogadores adversários, ele driblasse todo mundo e ele chegasse na linha do gol e ele dissesse para você: agora você só precisa dar aquele toquezinho para a bola cruzar a linha do gol e fazer o gol. É isso que Jesus quer da gente. Ele fez tudo. Mesmo que a gente dê o toquezinho para fazer o gol, a gente ainda assim vai dizer que foi Jesus que fez tudo, né? Mas a gente precisa dar esse toquezinho. E esse versículo que a gente falou aqui no início, 2 Coríntios 13, o versículo 11, ele fala de algo que a gente precisa fazer. Se você quer, no seu ministério, na sua casa, na sua família, a presença de um Deus de amor, de um Deus de paz, você precisa observar isso. Você precisa observar que precisamos aperfeiçoar uns aos outros, precisamos consolar uns aos outros, precisamos de um mesmo parecer e precisamos também viver em paz. Esse versículo também mostra pra gente que se ele fala, se ele dá aquele ensinamento, se Paulo estava dizendo para a igreja que eles precisavam aperfeiçoar uns aos outros, consolar uns aos outros, é porque certamente na igreja existem imperfeições, existem pessoas imperfeitas. Na igreja existem pessoas tristes, sim, com momentos de tristeza. E por isso a gente precisa aprender a consolar, aprender a aperfeiçoar. E o interessante é que esse mandamento, ele é tanto de um lado quanto para o outro. A gente precisa aprender a aperfeiçoar, mas a gente também precisa aprender a ser aperfeiçoado, a receber uma crítica,
a receber uma correção. A mesma coisa, a gente precisa aprender a consolar, mas a gente precisa aprender a ser consolado também. Quanta gente que tem facilidade de ir consolar o outro, mas tem uma dificuldade de assumir uma fraqueza, de assumir uma fragilidade, ela não consegue abrir o coração e ser consolada, e passa a vida inteira sofrendo com isso, e ela não consegue evoluir, não consegue crescer. Talvez no seu ministério existam pessoas assim, ou até mesmo você que lidera o ministério ou participa do ministério, você pode estar se sentindo assim e você não consegue abrir. O versículo também ele ensina a gente a ter o mesmo parecer, a viver em paz. E isso é algo, irmãos, que a gente também precisa buscar para o nosso ministério, para a nossa vida. Às vezes a gente quer que a nossa ministração seja uma bênção, que a nossa ministração seja cheia da presença de Deus, mas a gente precisa observar que o grupo, o ministério, ele precisa estar em paz, ele precisa ter o mesmo parecer, a mesma visão, eles precisam falar a mesma linguagem, e isso é algo que a gente precisa buscar também. Então, fica a dica aí para a sua vida, para o seu ministério, busque aperfeiçoar o irmão, busque ser aperfeiçoado. A palavra diz que aquele que começou a boa obra em nossa vida, ele é fiel para aperfeiçoar, e ele vai fazer isso através da igreja dele. Em Efésios capítulo 4 ele fala ali que tem o objetivo de edificar a igreja, edificar uns aos outros, até que cheguemos à unidade da fé, até que a gente chegue à estatura completa de Cristo. Então, observe no seu ministério o que é que está acontecendo, onde vocês desejam chegar, mas é importante vocês observarem esses 4 pontos de aperfeiçoar, de consolar, de terem o mesmo parecer, de viver em paz. O que é que tem tirado a sua paz? O que é que tem trazido tristeza ao seu coração? É importante você conversar sobre isso, é importante você abrir sua vida, é importante você se deixar ser consolado. E eu tenho certeza que o Deus de amor e o Deus de paz, Ele estará presente na sua vida, no seu ministério, na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Espero que tenha ajudado a sua vida, tenha abençoado você. E lembre-se sempre, todo ministério é um serviço e todo ministro é um servo.